Olá, para você que acompanha a TV Câmara, está no ar mais um Poa em Debate. A gente segue com a nossa temporada sobre direitos humanos. Hoje o programa trata sobre a população LGBTQIA+. Para a gente poder falar sobre como está a cidade de Porto Alegre, a capital gaúcha, no que diz respeito aos direitos aí para a população, o que pode avançar, o que melhorou e também como que a Câmara pode ajudar nesse processo, a gente recebe hoje para conversar com a gente o Célio Golim, que é escritor e também é integrante do grupo Nuances. Além dele, também participa com a gente o Gil Cunha, que é conselheiro estadual LGBT e também produtor da Parada de Luta. E ainda o Dani Moretson, que é diretor estadual de diversidade sexual do governo do estado. Meninos, obrigado pela participação de vocês com a gente aqui mais uma vez na TV Câmara para falar sobre essa pauta mais do que importante. Passou o mês de junho agora, mas é para a gente poder falar durante todo o ano mesmo, para construir políticas consistentes, realmente. Sério, eu queria começar contigo, né, que há um bom tempo já está no movimento social, na luta aí, desde cedo aqui em Porto Alegre com o Grupo Nuances, um dos primeiros aí na cidade a lutar pela causa aqui. Queria começar contigo, te ouvindo um pouquinho como é que tem sido esses anos aí de luta e o momento que a gente está agora aqui em Porto Alegre de desenvolvimento disso. Bem-vindo. Obrigado, Felipe. Gostaria de agradecer em nome do Nuances então, o convite para estar participando do programa, cumprimentar o Gil e o Dani. Eu acho que se a gente tentar pensar um pouco de um histórico do que aconteceu no movimento, do que vem acontecendo, eu diria nos últimos 30 anos, né, o Nuances é de 1991, eu acho que muita coisa mudou, muitas conquistas aconteceram. Acho que o cenário político brasileiro, não só brasileiro, mundial mudou, o que favoreceu, em certa forma, o empoderamento da população LGBT, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E aqui em Porto Alegre não foi diferente. Eu acho que o tempo, né, foi mostrando, e a organização da sociedade civil de estar pautando essas questões de direitos humanos dessa população nos mais variados espaços, contribuiu e foi ocupando um espaço, porque já tinha outros movimentos, como o movimento negro, o movimento de povos originários, o movimento feminista, ecológico, que já estavam mais organizados, mais estruturados. O nosso movimento é um pouco mais recente, mas ao mesmo tempo a gente foi tendo um empoderamento muito grande. Só para citar como exemplo, a gente está falando de legislações e tal, em 94 aqui nessa casa a gente alterou a Lei 350, né, o artigo 150, onde diz que ninguém pode ser discriminado por raça, credo, religião. A gente incluiu a orientação sexual, foi uma iniciativa do Nuance, ou seja, uma das primeiras conquistas, eu diria, né, no município de Porto Alegre, né, nessa área jurídica. Mas é evidente que o movimento político ele é fundamental, ele é importante, tanto quanto essas, digamos, questões mais de legislação ou de políticas públicas, porque isso faz uma disputa simbólica na sociedade, né, para mudar os conceitos e a visão que a sociedade tem sobre essa população, né, sempre associada à patologia, à doença, ao desvio, à marginalidade. E isso é um movimento que vai se conquistando. Eu acho que as paradas, elas foram um divisor de águas e elas impulsionaram muito esse debate, porque ampliou muito mais o leque de atuação, né. Então eu acho que a nossa atuação enquanto Nuance, a gente sempre teve essa perspectiva, né, de fazer uma discussão em vários ângulos. A questão cultural, resgate histórico, né, porque a história ela é importante, né, e a gente está falando de junho, né, do Stonewall, e faz parte da história, mesmo sabendo que antes de Stonewall já havia história, já havia muita gente no mundo inteiro, né, no final do século retrasado, inclusive, né, pessoas que já estavam colocando esse debate, né, e lutando por essas pautas que a gente continua. Eu diria que esses últimos anos mudou, nós estamos vivendo momentos bem difíceis, eu diria, mesmo com todos os avanços que são inegáveis, porque a gente sabe que numa conjuntura internacional a extrema-direita chegou ao poder, discursos de ódio, e essas pautas, que se chamam identitárias, vamos colocar entre aspas, são utilizadas e estão aí na ordem do dia, né? São colocadas de uma forma extremamente perversa, eu diria, entendeu? Por quem defende essas com fake news, com mentiras. E só para ter uma ideia, foi feito um levantamento agora, 68 projetos estão em Brasília para ser aprovado ou discutidos, que nos atacam, que atacam os direitos dos LGBTs. Em câmaras de vereadores, aqui inclusive, Assembleia Legislativa, aqui foi aprovado um projeto que proíbe a linguagem inclusiva, né, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, no município de Porto Alegre, né, aprovado por essa Câmara e sancionado pelo prefeito.
Então a gente também tem que pensar sobre isso, né? E isso vem causando realmente, esses ataques vêm causando uma dificuldade grande, assim, um enfrentamento que a gente está tendo e vai continuar tendo, né? Porque esses setores da extrema-direita, eles elegeram essas pautas, né? Eles fazem um cálculo político, né? Que essas pautas morais, né? Eles podem estar ocupando espaço, né? Por exemplo, projetos que proíbem a participação de menores de idade nas paradas, mesmo sendo inconstitucional, esses projetos estão tramitando. Que proíbem, por exemplo, que o poder público apoie financeiramente as paradas. Esses projetos, mesmo sendo inconstitucional, eles estão sendo colocados e discutidos em vários lugares. Em São Paulo, em Santa Catarina, em vários estados brasileiros, né? Então, a gente percebe que é uma orquestração da extrema-direita, e aí, às vezes, consegue apoio, né, de alguns setores mais do centro e tal. Então, esse é o quadro que eu diria que a gente está vivendo hoje, né? Mas é inegável os avanços que a gente tem, porque esses avanços a gente não vai retroceder, né? Que é a questão do empoderamento mesmo, né? Pois é, e em falar sobre esse encontro de gerações também. Para ti, né, Ju, que coordena aí a parada de luta, eu acho que é importante resgatar o divisor realmente de águas, que as paradas, elas marcaram aqui. A última que nós tivemos foi muito significativa pelo tamanho de público também, realmente. E trazer isso para uma capital gaúcha, que tem um histórico realmente muito forte também do machismo, da questão do preconceito. Como é para vocês hoje acompanhar a evolução disso e comemorar também o que foi feito e conseguido por vocês? Bem-vindo. Obrigado, agradecer o convite, Felipe, agradecer a produção e cumprimentar a audiência. De fato, a gente vive num estado que é considerado um dos mais machistas e homofóbicos e misóginos, né? Para as questões da diversidade. Mas eu tenho um olhar mais positivo. Eu acho que está mudando. Enquanto tu falava, eu pensava, a gente tem uma subsecretária de Cultura, né, Dani, que é a Gabriela Mendrado, que já foi primeira prenda de CTG e hoje ocupa um cargo no Executivo. Eu acho que... dos festejos farroupilhas. Olha só. Eu acho que isso é muito significativo, né? Ao mesmo tempo que o Estado sim, não dá para negar, mas eu acho que existem avanços e eu acho que todos eles se devem, todas as conquistas elas se originam na luta. Nada nos foi dado nunca. Sempre o que a gente conseguiu foi através de muita luta. E as paradas lá na origem, com o Célio e com os outros, eu e Dani estivemos em São Paulo, o pessoal do Nuances também estava no Encontro Nacional de Organizadores de Parada. As paradas têm mais ou menos 30 anos, em média aí 25, 27. Eu acho que a visibilidade que as paradas trouxeram para o pessoal da militância e do ativismo, buscando políticas públicas, elas facilitaram ou colaboraram as nossas conquistas. Elas mostraram a nossa força e o nosso empoderamento, né? Porque é um clichê, mas juntos a gente é mais forte. E quando a gente sai na rua, como no último domingo, e bota aí milhares de pessoas na rua com um único objetivo de mostrar a força, eu acho que a sociedade e o poder público também entendem isso, de que a gente é forte, que a gente é cidadão pleno de direito e que a gente tem que ser respeitado e tem que ter direito como qualquer outra pessoa, né? Não, a nossa orientação não pode nos tornar um cidadão de terceira categoria. E para quem diz, né, que as paradas elas são festa, que não levam a nada, digamos assim, o que dizer para essas pessoas? Porque realmente ali fica bem a visibilidade, né, do movimento e também do tamanho do público, que muitas vezes as pessoas dizem que não tem muitos gays LGBTs na capital, em outras cidades, mas a gente vê nas paradas que tem sim. Para essas pessoas que falam isso, acho que elas estão um pouco desinformadas e não conhecem as paradas. Por exemplo, o Brasil tem a maior parada do mundo. São Paulo coloca 4 milhões de pessoas, gira uma movimentação muito grande de turismo e econômica na capital. Então, e todas as paradas, elas movimentam muito as suas cidades na questão de público e de economia mesmo. Porto Alegre não é diferente. Tu perguntou também com relação a sobre ser festa, né? Eu estava falando inicialmente sobre o público, o tamanho do público. Sobre ser festa. Eu acho que eu já contemplei isso na fala anterior, assim, é luta, as conquistas todas vieram a partir dessa união. Claro que o movimento ele é muito anterior, né? Mas as paradas, elas demonstram a nossa força e a nossa, por exemplo, a parada de luta, ela já tem luta no nome, então não é só festa, é festa também, mas a gente lá tem espaço para atividades
ativistas, para militantes, para políticos. Todo mundo fala, entre um show e outro a gente coloca lá gestores para falar. Então, entre um show e outro a gente entende que o público vai captar alguma informação, vai se inteirar de algum direito que talvez não saiba que tem. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que, basicamente, antes da festa é luta, sim. E depois do último domingo, então, com a questão do público, a gente já nem discute mais, porque é visual, né? Não tem muito o que discutir. Dani, antes de passar para ti, para te complementar, por favor, o Célio quer complementar só rapidinho. Só gostaria, assim, eu acho que essa discussão, assim, que é festa, eu acho que traz uma discussão do que é fazer política, né? Qual é o significado? A gente sabe que os LGBTs, eles são discriminados por gênero, pela sexualidade, pelas suas características. Tá na rua, tá dando visibilidade à população trans, às travestis, mesmo que seja a festa, ela tem um significado político bem importante. É diferente, não se faz política simplesmente com o microfone na mão ou juntando as pessoas na frente de algum lugar. Isso também é importante, é fundamental e a gente faz isso, não é sempre isso. Mas a parada, aquele evento onde as pessoas criam um vínculo de solidariedade, de empatia, tá na rua com aquela alegria e as paradas sempre são super, digamos, animadas, isso é fazer política. A gente tem que ter noção que fazer política são de várias formas. Se faz política Exatamente. de várias formas. Então, essa crítica é uma crítica vazia, eu acho que já limitada, que eu acho que já está superada, entendeu? Muito bem. Só para complementar, a própria Marcha para Jesus, ela é uma festa e talvez é de onde se originem as maiores críticas. E não deixa de ser uma festa e é também um ato simbólico. Eu acho que está tudo certo. Assim, é festa também e é muita luta, assim, é muita coragem de botar... Hoje não mais, mas na origem, lá na Gênese, era muita coragem de botar a cara no sol e sair e de repente, para alguma coisa que tu tinha só na tua intimidade, né? Eu dou os parabéns pro pessoal aí que os pioneiros, são os pioneiros. Dani, e trazer isso para a política, né? Tu tens uma experiência bem interessante, bacana e significativa também. Aqui no município também, hoje no governo do estado, ampliando a pauta, como é para ti fazer política nesse meio? Bem-vindo. Obrigado. Quero cumprimentar o Célio aqui e o Gil também, a todos que nos assistem. Para nós, eu venho também, sou oriundo também de movimento estudantil, né? Eu sou do tempo do Grêmio Estudantil e ainda dentro do Grêmio Estudantil nós nos encontrávamos como pares ali, e não era nem tinha parada na época que eu estava nos movimentos e eu já era um menino gay, porém reprimido, né, pela própria sociedade. E foi pelo movimento estudantil que eu comecei a iniciar a vida pública, a vida política, né, a me adaptar, a ter o conhecimento. E com isso eu comecei a conhecer os movimentos sociais, fui gestor em Porto Alegre, né, na gestão do prefeito anterior. Também estou agora gestor no governo do estado, assumi na Câmara de Vereadores semana passada, onde que nós tínhamos, né, 3 vereadores LGBTs, né? No meu discurso eu ainda falei isso. Hoje nós temos lá o Colau, o Giovanni Colau, que representa a esquerda, né? LGBTs que se sintam acolhidos pela esquerda, assim como tem LGBTs que se sentem acolhidos pela direita, e assim como eu, que sou um LGBT, que me sinto acolhido pelo centro, pelos moderados, pelo PSDB, que é um partido que... né, o Fernando Henrique Cardoso foi o criador do Plano Nacional dos Direitos Humanos e lá tinha diversidade, né? Então, quando a gente vem falar de história, é bom a gente relembrar a história. Então, estar participando, estar fazendo política pública é uma vivência minha também, porque eu convivi, morei, né, em lares de pessoas trans, de travestis, por muito tempo. E as pessoas perguntam, Dani, como tu fala tanto em pautas de travestis e transexuais? É porque eu estive lá dentro, né? Eu convivi diariamente, eu não passava lá e largava um preservativo ou isso era da manhã à madrugada, convivendo com todo o dia a dia, com todo o submundo que muitas delas vivem aqui em Porto Alegre, seja do ponto da São Carlos a Pitinga, que tem lá pontos de travestis transexuais, a Juca Batista tem, o Lami tem. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar gestor, né? A gente tem a oportunidade de levar a nossa vivência e fazer políticas públicas. Quando eu estava no município, a gente criou, no mês da visibilidade trans, a empregabilidade no Cine, lá em 2017. Isso é uma conquista que nós fizemos e que nós deixamos, mas junto com os movimentos sociais, né? Aqueles que participam, que vêm dialogar, que gostam, que são do diálogo,
A gente sempre está aberto ao diálogo e é para isso que existe a política. É que nem eu falo, a extrema-direita faz mal, mas a extrema-esquerda também nos faz mal. Porque o que eles fazem? Eles colocam os nossos corpos no meio dessa briga. E é onde vem a discussão, ideologia de gênero, onde vem a discussão que não existem crianças trans, onde vem a discussão que não existe... Porque acaba-se usando os nossos corpos, que são sim políticos, mas que não são partidários. Né? Nós somos indivíduos, nós podemos escolher o partido que nós quisermos, mas a nossa pauta não fala sobre o Dani, fala sobre nós, que éramos GLS há poucos anos atrás, e hoje somos LGBTQIA+, LGBTQIAP+. Tem essa discussão interna nos movimentos, tem o debate interno dos não binários, junto com a população de travestis e transexuais. Então, como tu vai fazer política para as pessoas? Porque a gente olha os LGBTs, nós enxergamos como pessoas. Somos todos pessoas, seres humanos, contribuintes. E eu deixei isso muito bem transparente na parada, quando a gente teve a oportunidade de subir ao palco e de mostrar no telão que tinha de tudo que o governo faz, né? Então, parada não é só festa, não. Lá, nós, gestores, temos que cumprir. Tanto é que na parada de luta, a gente estava com o IGP, com o FGTAS, com o Cine Municipal, com o Ministério Público, Defensoria Pública, com a Saúde, porque o Estado tem que estar presente lá também, no meio da festa. Porque é o primeiro contato, porque se for pegar a população LGBT, eles não seguem o governo federal nas redes sociais. Eles não seguem o governo estadual, eles não seguem as secretarias que fazem as políticas públicas. Então, o principal contato do governo, dos governos, é sim as paradas. Aonde que nós vimos? Nessa agora, na parada de luta, nós estávamos lá, veio a Tchaca, veio a Selma, a gente trouxe pessoas de outros estados, gestores de Minas Gerais, a gente trouxe outros gestores para cá. Por quê? Porque o governo do estado criou cotas para a população de travestis e transexuais. Isso não se é reproduzido por uma questão partidária. Então, enquanto existir, né, essa divisão, essa segregação, né, enquanto existir esse nós aqui, eles lá, e não entenderem que LGBTQIA+, é uma pauta de direitos humanos, é uma pauta humanitária, e é uma pauta política, porém não partidária, eu acredito que as coisas vão começar a avançar. Porque na semana que eu assumi aqui, a primeira coisa que eu sentei na cadeira foi protocolar um projeto de lei que cria uma rede de proteção à população LGBTQIA+, aqui no município de Porto Alegre. Né? Eu vi que tem indicativo para conselho, tem isso, é bom, mas a gente precisa pensar na população. Pois é, acolhimento, porque até aproveitando a tua fala e aproveitar para passar para o Célio, porque a gente vê aí algumas evoluções, o ambulatório trans aqui na capital, a delegacia de intolerância também. Existe um acolhimento hoje, eu acho que básico ali na prefeitura, quando a gente quer requerer alguma informação para direcionar para a saúde, a gente tem aí tratamentos, enfim, gratuitos inclusive, né, para quem quer. Mas, Célio, como é que a gente pode evoluir para não ficar só numa questão só de discurso mesmo, né? E evoluir para coisas mais reais. Por exemplo, pensar numa casa de acolhimento, né? E a gente sabe que tem que considerar as diferenças entre população trans, quem não é trans também. Como pensar em elaborar isso, que é uma demanda gigantesca também da população que pede aí? Eu acho que o movimento, a cobrança e a exigência do movimento de trans, LGBTs em Porto Alegre, no Brasil, no Rio Grande do Sul, ela vem cobrando políticas públicas há muitos anos, né? E muitas vêm sendo implementadas, como o ambulatório trans, que são coisas bem importantes, e outras, a questão do nome social da população trans já lá em 2000 e pouco, né? Que começou e de lá houve uma decisão do STF, né? Para retificação, mas foi, por exemplo, uma política pública importante que foi construída no governo do Tarso e tal. A criação do Conselho Estadual LGBT também. Eu acho que tudo isso está acontecendo. Agora,
as demandas elas vão surgindo e os desafios são muito grandes. Quando a gente fala de população trans, e aqui eu não posso falar pela população trans, né, não tenho essa legitimidade, mas a gente sabe que tem demandas bem diferenciadas da nossa, que somos gays aqui e tal, brancos dali um pouco, né, que não temos tantas dificuldades de acessar todos os serviços do Estado e por questões realmente estruturais, né, de discriminação estrutural. Então, acho que essas demandas têm que ser discutidas com essas populações para ver quais são as melhores formas de encaminhamento. Quando a gente fala em casas de acolhimento e tal, que são questões bem difíceis, né? A questão das casas de acolhimento, assim, né? Porque há uma, digamos assim, uma diversidade muito grande e as pessoas estão em níveis de vulnerabilidade muito diferenciados. Então, uma determinada casa, instituição, que tem regras e que essas regras não podem ser discutidas ou mudadas por determinações ou tal, dificilmente elas vão acolher algumas pessoas. Essas pessoas vão ser excluídas. Por exemplo, então, por que no verão as pessoas dos albergues, e aí eu falo todos os albergues, por que elas não utilizam os albergues? Porque delas não precisam sair às 5, 6 da manhã do albergue. E não precisam chegar às 5 da tarde. 5 da tarde tem sol, tu tá à noite, ou seja, porque aí tem regra, tu não pode chegar às 10 e querer entrar porque tu não pode entrar. Ou seja, essas questões que tem que ser discutida, né, e tem que ser pensada, repensada pelo Estado, acredito eu, né, para tentar dar conta dessas demandas, né, que surgem e que vão surgindo. Então, eu acho que os desafios são muito grandes, né, nesse sentido, porque essas populações elas têm demandas muito diferenciadas. E muito diversificadas, até porque, por exemplo, no albergue, como tu comentou, muitas pessoas LGBTs não vão se sentir à vontade de ficar num local como esse, porque vão ser discriminadas, podem correr até risco também. E mesmo que tenha, por exemplo, tem alguns albergues que tem vagas específicas para a população de travestis e trans, por exemplo. Mas mesmo assim ainda, né, tem todas essas questões assim que tem que se pensar. A gente já acompanhou vários casos, né? Eu acho que o Dani também tem todo esse know-how nesse sentido. O Sério, né? traz algo muito importante nas casas de acolhimento. Tipo, nós, do governo do estado, no PPA, né, está, que é o PPA, é o Plano Plurianual, está lá orçado para a criação da casa de acolhimento para a população LGBTQIA+, que foi nos encaminhado pela igualdade da Marcele Malta. Então nós conseguimos lá colocar, agora a gente está pensando como vai fazer, a estruturação já foi aprovada, então acredito que até o início do ano que vem nós vamos ter esta casa de acolhimento para a população de travestis transexuais, mas o sério traz essa importância. Como nós vamos acolher pessoas que já estão na prostituição, que 90% da população de travestis transexuais estão à margem da prostituição, da drogadização, e colocar junto com aquelas pessoas que são vítimas de violências em casa, que ao saírem de casa tem a rua para cair. Então a gente não quer fazer deste modo, a gente quer, quando tem a expulsão, né, quando tem a violência doméstica, né, a violência da família, o nosso projeto é acolher de primeira. Mas aí entra toda essa problemática e que tem que ser muito bem pensada, tanto pelo governo quanto pelos movimentos sociais. Nós temos um conselho estadual muito ativo. O Caio Klein, que é o nosso presidente estadual, ele consegue dialogar muito bem com movimentos e governo, e a gente consegue fazer políticas pensando, né, como atingir essa população. Porque outra coisa que o Sérgio trouxe aqui que é importante, nós somos homens brancos, né? E nós sabemos que existem pessoas gays, brancas também, mas periféricas, negras periféricos, que são expulsos de casa, que são expulsos da escola. Não é evasão escolar, é expulsão escolar. E pensando nisso que nós criamos o programa Diversidadania, que é uma bolsa de estudos lá em São Paulo, é Transcidadania, porque daí é para a população trans. Só que a nossa vulnerabilidade, ela vai além também da população trans. Porque hoje a pobreza, ela está lá dentro da periferia, né? E tirar da pobreza não é levar para a riqueza, é dar dignidade de vida e cidadania para as pessoas. Então é muito importante, quando a gente vai construir uma política pública, ela ter um olhar para LGBTQIAP+. Não, como eu disse, na minha época era GLS, nós não falávamos em travestis e transexuais, né? E agora a gente vai... E o mais é a evolução. Tanto o governo tem que entender que os jovens que estão vindo
são a evolução, né? Como nós, que somos movimentos sociais também, precisamos entender que esses jovens que vêm, eles trazem para nós também novas lutas, que muitas vezes nós pensamos, não, é assim que tem que ser. Não, mas não é assim. Era assim na nossa época lá atrás. Aprende muito isso, com então essa hoje tu tem que ter esse poder da escuta e tu tem que trazer a juventude, né, as pessoas não binárias, as pessoas assexuadas, os pansexuais, os intersexuais, as famílias, olha a parada. Eu ainda falava, olha, saíram da redenção e a caminhada, o trajeto, ele é longo até o gasômetro. E foi a comunidade sorrindo. E amanheceu num dia cinzento. Quando acordou, eu disse, meu Deus do céu. Né? Mas quando eu disse, não pode chover hoje. Depois do meio-dia que abriu aquele sol. Que a gente viu ali famílias LGBTs. Que a gente viu ali pessoas de diferentes setores políticos e partidários abraçados pela mesma causa. Eu peguei e pensei para mim mesmo, eu disse assim, a gente está no caminho certo. A gente está começando no caminho certo porque as nossas diferenças, porque eu sou do centro, né, ali do PSDB, eu tenho a minha diferença é que nem ontem que houve a reforma tributária. Eu tenho alguma diferença do texto dela, mas era necessária, nós tínhamos que votar, né? Então, ser LGBT é pensar nisso, porque nós consumimos, nós somos pagadores de impostos. Além de pensar em tudo isso que tem que ser feito como política, nós temos que nos colocarmos dentro da política. Eu não tenho que vir para a Câmara de Vereadores para falar somente da saúde LGBT, eu tenho que falar da economia da população LGBT. Mas também para o LGBT também, para entrar nesses cargos de gestão, de entrar nesse meio político, inclusive, para poder gerir, também tem que incomodar, se mostrar, tô aqui, tem que ser um de nós, né, de vocês, para mudar isso. Exatamente. Na gestão anterior do Eduardo, do governador Eduardo, nós éramos uma coordenadoria da diversidade sexual. Era eu e mais um estagiário. E lá dentro do governo, eu ficava brigando, dizia assim, não, um coordenador e um estagiário não vão resolver o problema do Estado. Daí que se criou assessorias dentro das outras secretarias, educação, turismo, na cultura, até na SEDEC, que é Desenvolvimento Econômico, e foi criado o Departamento de Diversidade Sexual, que hoje tem orçamento. Porque não adianta tu ter só uma representatividade lá. Hoje nós temos lá a Glória Cristal como coordenadora de combate à diversidade e combate à intolerância. Nós temos mais uma mulher trans, nós temos mais uma mulher trans que está no escritório de projetos do Estado, que é a Natasha. Então a gente consegue trazer pessoas que pensem para fora da bolha. Porque é assim que nós, LGBTs, vamos conquistar e avançar. E alcançar também. E alcançar novas leis, que a gente precisa de leis. Hoje a gente não tem leis, hoje a gente tem lá no STF. Agora, o Congresso Nacional aprova, e o Presidente da República sanciona, um projeto de lei que xingar político é corrupção. E a gente não consegue fazer uma frente parlamentar LGBT, mesmo tendo muitos deputados da esquerda e do centro. Até que eu fiz parte, porque eu faço parte da Aliança Nacional, a gente vai lá e buscou assinaturas. A gente não consegue, porque dentro dos partidos existem os seus setores conservadores. Sim. E isso não é especificamente de um partido, são todos os partidos. Queria aproveitar a tua fala anterior também ali antes, Célio, porque me chamou a atenção essa questão dessa geração, né? E pensar na escola, por exemplo, Gil. Como preparar também essa escola para receber essa diversidade, né, de alunos que muitas vezes professores não sabem como lidar, muitas vezes encaminhar, porque aí vem com vários problemas de violência em casa, saúde mental. Como encaminhar esses alunos também?
Eu acho que precisa o Legislativo e o Executivo se organizarem nesse sentido de terem projetos, e o próprio Estado, na Secretaria de Educação, de letramento dos educadores, de cursos que possam dar uma noção para até o tratamento mesmo, mas a gente encontra barreiras, como acho que o Célio falava, isso se choca quando uma casa legislativa, por exemplo, proíbe o uso da linguagem neutra. Eu acho que é fundamental, é basilar a questão da educação, porque tudo começa na escola, mas eu acho que a gente ainda... Eu sou muito otimista, eu sou quase um poliana, mas quando eu penso nisso, eu tendo a ser um pouco menos otimista, porque eu não vejo avanços nessa área, que é fundamental, né? Mas acho que tem um fator novo que eu percebo, tu tem falado aí do encontro de gerações, não deixa de ser, apesar de eu não ser tão novo, mas eu percebo agora um fator novo que é muito aliado dos jovens, que é a internet. Eu, na minha época de adolescente, eu me considerava uma aberração única na escola. A internet, ela traz um entendimento de que existem pares e facilita o encontro. Eu tenho um amigo que milita comigo, que ele é do interior, e ele me disse, e eu passei a ter essa visão a partir do que ele me narrou. Na cidade dele, eles passaram a marcar encontros na praça da cidade. E aí, dentro da escola, talvez não soubessem que o outro era LGBT, que a menina era lésbica e tal, mas aí marcaram um encontro na cidade, e aí se empoderaram, e aí a gente volta à questão de que a união faz a força e de que juntos a gente é mais forte, né? Então, sendo um pouco mais objetivo, eu acho que a questão da educação ela é fundamental, mas ainda é um tabu, né? Quando se fala aí, de repente, em kit gay e outras ferramentas, a gente sabe que é difícil avançar nesse sentido, mas eu penso que a internet facilitaria o uso se o poder público estivesse disponível para isso. Não me parece que seja o caso. Sério, por favor. Eu acho que essa é uma das áreas mais, eu diria, sensíveis da discussão, porque só para tentar pensar assim, há 10, 15 anos atrás, eu particularmente, várias pessoas do Nuances, a gente entrava em praticamente todas as escolas de Porto Alegre para fazer palestra, falas, atividades com a temática LGBT. Inclusive em escolas confessionais, como o Pastor Dons e várias outras, entendeu? Hoje é impossível, porque os professores sofrem assédio, são ameaçados, a questão da linguagem inclusiva, né, que foi aprovado por essa casa, e eu discordo um pouco de ti, Dani. Não é todos os de direita, mas tem gente que defende os LGBT políticos, mas na hora de votar os projetos votam contra, entendeu? Aí depende do projeto. Então, e nesse sentido os de esquerda são mais confiáveis, e a história e tudo é só acompanhar e ver onde aconteceram paradas. Geralmente, quando iniciou as paradas no interior do Rio Grande do Sul, eram prefeituras de esquerda, se hoje tem do centro, de direita, tudo bem, mas eram prefeituras de esquerdas. Então, mas retomando a questão da educação, houve um retrocesso muito grande, porque virou, né, um tema muito tabu. Então, hoje os professores têm muita dificuldade de assumir essa discussão nas escolas, porque são perseguidos, muitos são exonerados, estão sofrendo processos, no Brasil inteiro está acontecendo isso. Então, ou seja, coisas que nós fazia 10, 15 anos atrás, nós não temos mais espaço na escola. Os planos estaduais e municipais de educação, inclusive aqui na Câmara a gente já teve discutindo, foi tirada a questão da orientação sexual e identidade de gênero dos planos estaduais, tanto a nível municipal como estadual, e com o apoio de bancadas de centro também, entendeu? Ou seja, retrocessos absurdos que aconteceram. Então, acho que é um tema que a gente tem que repensar, porque já houve avanços no governo federal, nos governos anteriores, dos governos do PT, inclusive, muitos avanços, e que agora espero que se retome com políticas públicas que são importantes, com o Ministério de Direitos Humanos, que também está ocupado por vários LGBTs, o Silvio Almeida, né, com uma pessoa extremamente qualificada. Eu acho que retomar isso no Brasil, os planos plurianuais que estão em debate, inclusive amanhã cedo na Assembleia Legislativa, para verbas, para garantir verbas para a população LGBT. E esses espaços que estão sendo ocupados, como o Dani falou na Secretaria do Estado, eles são fundamentais da gente ocupar. Eles são muito importantes, muito significativos. Nós temos que estar dentro desses espaços para fazer o debate, fazer a discussão e contribuir com a nossa experiência. Então, acho que não só nesse, porque também nos legislativos, a eleição da Liz Robalo, uma mulher trans negra,
da Regininha em Rio Grande, uma outra trans, entendeu? E várias outras no Brasil inteiro, é muito significativo e importante porque é uma quebra de paradigma. A Erika Houston, né, e todas as outras no Congresso Nacional, né, uma população, a Duda de Belo Horizonte, ou seja, uma população extremamente discriminada, extremamente vulnerável, que está dentro de um espaço de homens brancos e por isso que está havendo também tanto rechaço, entendeu? Elas estão enfrentando retaliação, porque estão dentro de um lugar institucional que a sociedade acha que só pode ser ocupado por homens. Então, acho que isso também é uma coisa extremamente positiva. Mas vivemos num mundo muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que acontecem esses avanços, nós estamos vivendo esses retrocessos simultaneamente. E a área da educação é uma questão, eu diria, fundamental. Porque é lá naquele espaço que todas as pessoas têm o direito de se expressar. A escola tem responsabilidade social de olhar os alunos, as alunas, os alunos da forma como eles se expressam e criar ambientes favoráveis para que eles não sejam discriminados pelo colega, pela professora, pelo professor, pelo diretor, pela diretora, pelo servidor, ou seja, todo mundo tem que ser respeitado. E isso não é fazer aquele discurso, essas fake news, que a gente quer transformar todo mundo em LGBTs. Não, o que a gente quer é fazer uma discussão para que essas pessoas, pela sua sexualidade, pelo seu gênero, que são discriminadas nesses espaços, elas sejam respeitadas. Aí nós vamos ter uma escola inclusiva, mais democrática, mais rica pedagogicamente, porque essas pessoas vão trazer suas experiências de vida e vão contribuir para o processo pedagógico na escola, e isso é fundamental que aconteça no Brasil, né? Contra toda essa lógica perversa que a extrema-direita vem colocando, né? Pois é, Dani, como trabalhar com as escolas e as famílias também nesse sentido, porque as famílias aí também muitas vezes podem ajudar nesse processo. Hoje eu até cheguei pontualmente porque a gente veio de uma escola de Novo Hamburgo. Nós começamos a trabalhar isso junto com a Secretaria de Educação, como nós vamos entrar nas escolas para falar do tema da diversidade. E o que é importante falar da cota de travestis e transexuais? É porque desses 1.500 professores que vão ser chamados, 29 desses 1.500 são pessoas trans. Então a gente está levando educadores trans para dentro da escola. Isso já é uma inclusão, isso já é um avanço. Então quando tu pensa em criação de cotas, como a gente fez aqui no estado do Rio Grande do Sul, criamos a rede de proteção com o Pacto em Cidadania aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Diversidadania, que é uma distribuição de bolsa. Vamos fazer a casa de acolhimento. Então, é um passo de formiguinha e eu reconheço muitos avanços de governos anteriores. A gente não pode esquecer o passado, mas a gente não pode negar o futuro e não querer falar do presente, né? Eu acho que evoluir é isto, né? Saber que a gente teve pessoas que sangraram pela gente, teve pessoas que morreram pela nossa história, e saber que nós estamos aqui no presente, que nós precisamos reproduzir para as pessoas as políticas que estão sendo feitas, os LGBTs que são aliados, porque nós temos também pessoas LGBTs que não se sentem representadas por próprios movimentos sociais. Com certeza. Existe isso dentro então a gente tem que pensar que não é porque eles não se sentem representados por movimentos sociais que eles não são gays. Que vão ficar de fora. Que vão ficar de fora. Não, eles estão dentro, porque a nossa luta e o nosso trabalho é para todos. Quando eu estou gestor, eu não estou gestor da esquerda, da direita, ou do centro, ou do extremo. Eu estou gestor de todas as pessoas. E é para essas pessoas que a gente precisa efetivar políticas públicas. Criamos as cotas. Tá, e agora? Quanto por cento da população trans tem o ensino fundamental, tem o ensino médio completo? Então a gente precisa resgatar essa população e fazer que elas façam o EJA, voltar o resgate para dentro da escola. É sobre isso, é sobre nós, LGBTs. Né? Então, quando a gente traz, o governo esse fez, o governo aquele, eu não quero disputar o governo. Eu quero política de Estado, eu não quero depender que o PSDB seja governo sempre para que possa ter políticas afirmativas. Eu não quero depender que o PT seja governo sempre para ter. Eu não quero depender de tal partido. Eu não estou aqui por partido. Eu estou aqui pelas nossas políticas públicas. Então as políticas elas têm que ser de Estado. Nós somos partidários. O indivíduo, agora o coletivo, ele tem o dever de ser pela pauta LGBT.
Então a gente tem que cobrar dos governos políticas de Estado. E eu fico feliz quando o Célio diz ali do PPA, porque no orçamento da Secretaria Nacional de Direitos da LGBT tem 25 mil reais. Um orçamento de 25 mil reais. A gente não pode admitir isso. Então a gente tem que trazer para essa discussão, a gente tem que chamar para essa discussão. E não é um ataque que eu estou falando, não é nada. Porque a coordenadoria na gestão passada também não tinha. E nós éramos repreendidos. Então precisamos também repreender aqueles que têm pouco. É sobre isso, entendeu? Não é sobre este governo, aquele governo. É sobre nós. É sobre ter políticas públicas para nós. Para os nossos pares. Para aquele LGBT que está lá na Coqueiros, para aquele LGBT que está na Restinga, que está lá no Maitá, que está lá na fila dos papeleiros. É para essas pessoas. Porque nós vamos sair daqui, não vamos pegar o carro, não vamos pegar o ônibus. A gente tem essa condição. Eles não têm condições de pegar uma passagem de ônibus. E daí eu vou ficar debatendo esquerda e direita? Não! Eu preciso trazer reais políticas efetivas e ir lá dialogar com todos, direita, esquerda e centro. Não me interessa quem vai votar ou não. A frente parlamentar no Congresso Nacional tem assinatura dos republicanos. Então, vai muito do indivíduo. Eu não posso julgar um todo por um indivíduo, porque senão eu vou sempre retroceder. E eu não quero que a nossa pauta retrocessa. A gente já teve retrocessos demais. A gente recentemente teve um fundamentalista, um criminoso, que fez uma fala que nós tínhamos que ser mortos num púlpito. E eu falo fundamentalista criminoso porque ele não é evangélico. Porque minha mãe é evangélica, meu pai é evangélico. Eu sou africanista. Então a gente tem que separar o evangélico dos fundamentalistas e criminosos. O evangélico é uma fé, é eles. São cristãos, a gente tem que respeitar eles, assim como nós queremos que eles nos respeitem. Mas agora, esses falsos profetas, esses falsos que se dizem pastores, que vão lá para cima do púlpito, que falam, que atacam e que vão para dentro da política através de partidos políticos. Porque podem fazer uma análise. Todos os partidos políticos têm um pastor. Então a gente não pode julgar a igreja evangélica. A gente tem que julgar os criminosos que estão lá dentro. É sobre isso que nós temos que pensar, é sobre isso que nós temos que falar. É sobre isso que nós temos que construir. Política pública efetiva. E nesse sentido, né, Gil, além da política pública, até que ponto os governos, quando se darem conta que o público LGBT contribui para a economia também, faz a roda girar e, inclusive, faz a cidade se movimentar, realmente, né, e ser visibilizada também. A gente tem vários casos de empreendedores aqui em Porto Alegre, LGBTs também, que têm seus negócios que estão indo muito bem. Acho que é fomentar isso também. Também, a gente teve uma experiência agora, um dia antes da parada, no sábado, a primeira feira de empreendedorismo LGBT e baile da diversidade, que aconteceu ali na Praça Brigadeiro Sampaio, e tinham dezenas de expositores, e foi um sucesso, né, Dani? Já está confirmada a próxima edição. É isso, eu acho que é esse olhar de que a gente é um cidadão como qualquer outro e que faz girar a economia, assim, tem um público, é o Pink Money que chama, né? É uma grana muito forte que gira, São Paulo é exemplo disso. O governo de São Paulo já percebeu isso há um pouco mais de tempo, o próprio empresariado também bota muito dinheiro lá em São Paulo, mas a gente teve uma experiência bem bacana agora com a parada de luta nessa última edição, que foi esse diálogo. O governo atual nos chamou para conversar, a gente aceitou, apesar do movimento, nós lá não temos exatamente um partido, né? A gente tem uma orientação de esquerda, a gente sabe que o governo é um pouco mais de centro, mas o Dani agora nos chamaram para conversar, e esse diálogo acabou culminando na experiência que foi marcante para todos nós, né, Dani, de ver de cima do trio histórico, aquela multidão de gente. Nós já tínhamos um público bastante grande em 2017, que foi surpreendente também, mas esse foi maior. E eu acho que é isso, é o diálogo, é o que o Dani sempre fala do nós, né, do coletivo, de estar acima do eu. Quando a gente pensa na pauta, a gente tem que pensar em todos, e não apenas na minha sigla ou na minha ideologia. Muito bem, Célio. Não, eu acho que as questões que atravessam o movimento social, os partidos políticos, o Estado, elas estão presentes em qualquer movimento, entendeu? Eu acho que faz parte desse jogo. Eu acho que a gente tem que ter uma noção do que é o movimento social,
a diferença de partidos, de políticos do Estado. Nós defendemos como movimento social, apesar de que as pessoas que estão no movimento social têm partidos, ideologias, e tem uma autonomia em relação ao Estado e partidos políticos. Porque se a gente fizer essa fusão, possivelmente não vai dar certo e vai ter problemas políticos, inclusive, né? Então, nós da Parada Livre, por exemplo, são mais de 15 entidades e coletivos que têm ali ligados a partidos, é evidente, mas nós fizemos o maior esforço para manter todas as decisões, toda a relação com o Estado com uma autonomia, entendeu? Para que não haja esse atravessamento, né? Porque quando a gente percebe isso, por exemplo, deputados ou vereadores ou políticos que apresentam projetos para a pauta LGBT que nunca tiveram vínculo com a pauta LGBT. Isso aconteceu aqui em Porto Alegre, aqui na Câmara de Vereadores, em relação à Parada Livre, por exemplo. Isso não é ético, entendeu? Isso não é legal, isso não contribui. Então, essas pequenas nuances, assim, a gente tem que ter, que é uma discussão que está sempre colocada, né? Ela faz parte do jogo político, faz parte dessa discussão, mas eu acho que a gente tem que amadurecer nesse sentido, né? E pensar e não criar mais estereótipos e preconceito com os partidos também, porque isso não é interessante. Os partidos são fundamentais para a democracia, como o Estado é fundamental, como o Ministério da Justiça é fundamental, como o Ministério do Trabalho, que queriam acabar. Lembra que a Justiça do Trabalho, que o governo passado fez tudo para acabar com a Justiça, e com o apoio de muitos empresários, inclusive, né? Para se utilizar do trabalho escravo, aquela coisa toda, né? Escravizado, trabalho escravizado. Então, são questões assim, ó, que a gente tem que estar atento, porque nós não somos uma bolha. Nós vivemos dentro de uma sociedade que a gente está discutindo, por exemplo, a privatização da Corsã. É bom ou é ruim? Da CE, é bom ou é ruim? Eu estou preocupado com isso, eu enquanto LGBT. Entendeu? Entregar o patrimônio público para a iniciativa privada é bom ou é ruim? Para mim é péssimo. Entendeu? Um péssimo negócio. Interfere na política LGBT também. Então a gente não tem que analisar um governo a partir de uma perspectiva. Tem que analisar a partir do todo. E aí a gente vai se posicionar politicamente. Entendeu? Então essas questões elas estão colocadas. E aí a gente tem que não ter só um olhar limitado e míope da política. E para mim é bom, porque o Estado não arrecada o suficiente. Como é que tu vai investir numa política social se tu não tem caixa? Até pouco tempo atrás, nós parcelávamos salários. Então, tem que ter a responsabilidade fiscal para te poder investir na social. Se tu não tem R$1 dentro de caixa e não faz concessões, tu não tem como investir em política pública. Tu não vai fazer moeda. Mas tem governo que se vangloria, que tem não sei quantos milhões em caixa, e tem em caixa, entendeu? E mesmo assim faz toda a política da terceirização do PPP, tem em caixa. Uma questão de prioridades. Mas a gente não pode pensar no agora. Nós temos que pensar para frente. Então, se tu tem dinheiro em caixa, tu não pode ficar devendo, porque teve governos anteriores que calotearam o Estado, entregaram o Estado com super déficit. Entregaram com super déficit. O déficit com déficit horrível. Aí tu vai lá, tu traz para fazer, aí não tem como tu fazer casa de acolhimento, como tu fazer apoio, como tu criar programas. O Estado tem 3 ambulatórios regionais. O governo do Estado tem 3 ambulatórios regionais. Trans, LGBT, lá em Santa Maria. Caxias. Não, Pelotas. E agora em Canoas. Vamos ter lá na região de Cruz Alta também. Tu não vai fazer um repasse para a saúde de R$70 mil, que dá mais de 2,5 milhões por ano para manter esses 3 ambulatórios. Por quê? Daí tu vai falar de ICMS, vai falar. Então tu precisa fazer concessões quando tu vê que tu tem o Estado. Vamos pegar o IBGE. O Estado está envelhecendo. Então nós vamos pagar mais a Previdência. Então nós vamos prejudicar aquelas pessoas que trabalharam durante anos para nós e não vamos conseguir investir. Tem que ter dinheiro, tu tem que fazer concessões. Eu sei que tem para muitos, estatais são fundamentais, e eu não estou desfazendo nenhuma estatais, mas nós temos que ser realistas que para fazer a responsabilidade social, tu tem que ter responsabilidade fiscal. Sem isso, tu não consegue. Se tu vai fazer moeda, tu vai acabar que nem a Argentina. Tu vai acabar com a inflação lá em cima. Mas a Argentina o Macri adotou essa política neoliberal total e acabou com a economia da Argentina. Foi o Macri que acabou com essa política neoliberal. Voltou para o FMI, entendeu? Ou seja, a Argentina não tinha saído do FMI, entendeu? Mas adotou exatamente a política neoliberal.
que foi adotado em vários lugares do mundo, da Europa, estão repensando e vendo o que está acontecendo, entendeu? Eu acho que não existe uma regra fixa, mas pensar no estado mínimo, eu acho que é suicida. Essa é a minha perspectiva. E a Argentina, o que aconteceu, aí as pessoas estão manipulando a informação. Quem quebrou a Argentina, ajudou, foi a política neoliberal do Macri, que era um cara fora, era só ideia do mercado, da iniciativa privada. Então não é bem assim, né, a história. Atravessamentos convergentes, divergentes, que a gente acompanha, você acompanha, e já queria agradecer muito a vocês pela conversa, nosso tempo esgotou já, muito obrigado. Passa muito rápido, né? Mas nunca esquecendo que a gente tem convergências em algumas pautas, mas pela causa nós temos a convergência. Pela pauta LGBT nós temos convergência, o que a gente quer é que menos vidas sejam retiradas e mais dos nossos pares tenham oportunidades, como a gente tem, como outros LGBTs têm. Afinal de contas, segundo últimas pesquisas, aqui em Porto Alegre, 1 em cada 20 pessoas com 18 anos ou mais se reconhece como homossexual ou bissexual, o que representa mais de 60 mil porto-alegrenses. Isso só os dados, né? Pode ser que seja até mais. Gil, obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Obrigado, Obrigado. Desconfia desses dados. Sempre. Obrigado, viu? Obrigado, Felipe. Na prática, as coisas acontecem bem diferente. Posso garantir. Acho que é 19 a cada 20. Obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das nossas redes sociais. E também mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Até a próxima edição. Tchau, tchau.